Fala aí, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Legal! Hoje a gente vai falar sobre a nossa terceira parte de transformada de Fourier e dessa vez a gente vai atacar a nossa transformada discreta. Como é que a gente faz para fazer esse cálculo dessa transformada discreta, hein? Como é que a gente faz a implementação dele no computador? Bom, até esse momento a gente viu as nossas transformadas, né, de Fourier, transformada de Fourier no tempo contínuo, transformada de Fourier no tempo discreto. E o que a gente viu, no caso da transformada de Fourier do tempo contínuo e discreto, tá, é que essas transformadas elas são contínuas. Então, apesar de eu fazer a transformada de Fourier de um sinal discreto, isso me conduz a uma função em ômega, né, que é uma função contínua. Além disso, a gente viu também que a transformada de Fourier de tempo discreto ela é periódica. Tá? Então, esses dois fatos eles são muito importantes para a gente na hora de fazer o nosso estudo de transformada de Fourier de um sinal discreto. Entretanto, pelo fato da a transformada de Fourier de tempo discreto ela ser contínua na frequência, em um período dessa frequência, né, naturalmente, a gente precisa de um procedimento para conseguir fazer esse cálculo dessa transformada de Fourier via computador. Não dá para fazer cálculo no computador por meio de uma função contínua. A gente vai acabar cometendo erros que não vão nos fornecer resultados adequados. Então, o que a gente tem que fazer agora nesse momento é tentar, de alguma forma, obter uma versão discreta na frequência dessa transformada de Fourier de tempo discreto, de forma que a gente consiga fazer o cálculo no computador. E isso vai dar origem para a gente ao que a gente chama de transformada de Fourier discreta. Então, é muito importante aqui não misturar as coisas, tá? A gente tem a transformada de Fourier de tempo contínuo, que ela se aplica a um sinal que ela é contínua no tempo e me entrega uma função que ela é contínua na frequência. Lembrando que no caso da transformada de Fourier de tempo contínuo, a função x de j ômega, ela não é periódica na frequência. Bom, a gente tem também a transformada de Fourier de tempo discreto, ou seja, eu estou fazendo a transformada de Fourier de um sinal que é discreto, mas isso me leva a uma função contínua na frequência. E agora a gente está procurando uma transformada de Fourier discreta, que a gente vai aplicar no sinal discreto e vai obter uma sequência de pontos distintos na frequência para as quais essa transformada vai estar definida. Tá? Então a gente observou que apesar de derivada de um sinal discreto, a transformada de Fourier de tempo discreto ela é contínua na frequência e isso vai dificultar, vai impedir o cálculo numérico dessa função. Para contornar essa dificuldade, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a nossa transformada de Fourier de tempo discreto e vai fazer uma amostragem na frequência. Tá? Então, considere inicialmente um sinal discreto que ele tem n pontos. Tá? Então, um sinal estritamente finito, ele tem n pontos. Então, o nosso x de k ele tem os instantes de tempo entre 0 e n-1. Se a gente usar aquela formulação lá da transformada de Fourier de tempo discreto sobre esse sinal, a gente vai chegar a isso aqui, ó. X de E de J ômega é igual ao somatório de K igual a 0 a N-1 de X de KTS E elevado a menos JKTS. Tá? J ômega KTS. Então, a diferença aqui é que a gente está assumindo um sinal que ele tem uma quantidade finita de pontos. Isso também vai ser importante porque a gente não consegue lidar no computador com dados de dimensão infinita, tá? Então aqui a gente já está limitando o nosso sinal com n pontos para a gente exatamente ter a primeira parte da nossa computação dessa transformada. Muito bem, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já sabe que o tempo KTS ele está amostrado de tempo de amostragem em tempo de amostragem seguindo essa sequência, K igual a 0, 1 até n-1. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar também a frequência com os mesmos n pontos. Então a gente vai pegar a frequência e vai fazer assim, olha só. Ômega, que é exatamente esse valor de frequência, ele vai ser igual a 2π sobre n, então 2π sobre o número de pontos que eu tenho na minha sequência. Um n que vai ser um contador inteiro de 0 até n-1 para as frequências sobre ts. Tá? Então basicamente eu estou pegando a minha frequência, que está aqui dentro dessa função, que eu já sei que ela vale... ela se repete, né? A transformada discreta, a transformada de Fourier de tempo discreta, ela se repete. Então eu vou tomar isso aqui como sendo 2π sobre ts.
esse 2π sobre TS é exatamente uma frequência de amostragem. Tá? Então, estou mostrando em um período na frequência desse sinal ou dessa função x de E de j ômega. E aí eu estou pegando o número de pontos que eu tenho disponível e estou fazendo um contador de n sobre n. Então, a minha frequência ela vai ser discretizada entre 0 sobre ômega s, 0 ômega s, vezes 1 ômega s sobre n, que é o número de pontos, 2 ômega s dividido pelo número de pontos e assim sucessivamente. Então eu estou pegando um período de frequência da minha transformada de Fourier de tempo discreto e estou mostrando ela na frequência com a mesma quantidade de pontos que eu tenho do meu sinal discreto original. Tá? Isso vai conduzir a gente a uma transformada de Fourier discreta. Ou seja, em que tanto o sinal que dá origem a essa transformada ele é discreto no tempo, ou seja, ele tem instantes do tempo definidos, assim como essa transformada ela também só vai valer em instantes, ou melhor, em valores discretos da frequência. E aí, para a gente não misturar com a transformada de Fourier de tempo discreto, a gente vai denotar a transformada de Fourier discreta como um x maior, um x maiúsculo, né, entre colchetes n. Tá? Então isso aqui vai ser para a gente a transformada de Fourier discreta, enquanto o x de E de j ômega vai ser para a gente a transformada de Fourier de tempo discreto. Tá? Bom, se a gente aplicar a mesma coisa para a transformada inversa, a gente vai ver, sem nenhum problema, que o x de k, aqui já é o tempo, né? X minúsculo de k, é igual ao somatório de n igual a 0 a n menos 1, do x de n, que é a transformada de Fourier discreta, é elevado a j2πn kn. E agora eu tenho dois contadores. Eu tenho o k igual o k de 0 até 1, que é o contador de tempo, e o n de 0 até n menos 1, que é o contador de frequência. Tá? Então note que agora x de n é uma transformada discreta com valores válidos apenas nas frequências, naqueles valores de frequência n vezes ômega s, sobre n maiúsculo, que é o número de pontos. Note também que, naturalmente, se o n é igual ao nzão, né, a gente está repetindo. Então a gente está pegando, quando a gente faz o n minúsculo igual ao n maiúsculo, a gente está no próximo período do espectro de frequência da transformada de Fourier discreta, tá? Então a gente está pegando apenas um período na frequência deste sinal. Então o que a gente fez? A gente tomou um período da transformada de Fourier de tempo discreto, tá? Sabendo que os outros se repetem, são cópias dele, e a gente já mostrou esse período com os mesmos n pontos provenientes do sinal de origem. Naturalmente, o x de n, a transformada de Fourier discreta, ela é uma aproximação da transformada de Fourier de tempo discreto. E a gente tem que agora entender até que ponto isso foi uma boa ação ou não. Bom, vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Olha. A gente tem aqui x de t é igual a 1 se o tempo ele é menor ou igual a 5 e 0 caso contrário. Tá? Então, esse sinal é um sinal que vale 1 no intervalo entre 0 e 5. A gente vai fazer a amostragem desse sinal com tempo de amostragem, tá? Então, tempo de amostragem igual a 1 segundo, de forma que eu tenho os 5 primeiros pontos aqui dados, né? Então, de 0 a 5 vale 1, e os outros pontos, eles são nulos, tá? Então, eu estou pegando aqui 10 pontos desse sinal, estou pegando, então, k igual a 0 até 9, estou pegando como o tempo de amostragem é igual a 1 segundo. Eu estou pegando 0, 1, 2, 3, 4 e 5 valendo 1. 6, 7, 8, 9 valendo 0. Tá? Então estou pegando aqui 10 pontos desse sinal. E aí a gente vai tentar achar a DFT desse sinal. Bom, primeiro a gente vai gerar aqui, né, na curva azul contínua, a transformada de Fourier de tempo discreto desse sinal. Tá? Então eu estou pegando esse sinal aqui, do jeito que ele é, a definição dele. Estou fazendo a amostragem dele em 1 segundo, e a curva azul é exatamente a transformada de Fourier de tempo discreto desse sinal. Você vai ver que é uma transformada contínua, né? E ela é periódica na frequência. Então, eu tenho aqui um trecho. Tá? Essa aqui já é a transformada de Fourier de tempo discreto, aquele formato compacto, né? Em que eu estou pegando o período de 0 a 2π. Né? Então, a frequência 0 a 2π. Tá? Ela já está aqui normalizada pela frequência de amostragem.
E nessa curva eu vou pegar o primeiro período, que é o do 0 até o 6,28, exclusive, né, já que eu vou pegar o 0 aqui. E aí eu vou pegar os pontos e vou fazer a transformada de Fourier desses 10 pontos. Ou seja, o que vai ocorrer é que ao longo deste período da transformada de Fourier de tempo discreto, em um período dela eu vou distribuir 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, naturalmente, os pontos vermelhos que representam a transformada de Fourier discreta desse sinal, tomada com 10 pontos, é uma aproximação da curva azul, que é a transformada de Fourier de tempo discreto desse sinal. A transformada real, considerando que o sinal ele pode vir a ter infinitos pontos, enfim. Tá? Bom, vamos considerar agora o seguinte, que a gente suponha, ou a gente afirme, né, que essa distribuição de pontos aqui da minha transformada de Fourier discreta, ela não é suficiente para descrever esse sinal azul, tá? E aí a gente faz uma primeira tentativa de forma a tentar melhorar a resolução da transformada de Fourier discreta aqui dentro desse intervalo aqui. E para fazer isso, o que a gente faz? A gente faz uma primeira tentativa que é aumentar a frequência de amostragem, ou seja, diminuir o tempo de amostragem. Então eu vou aumentar a frequência de amostragem, tentando manter a relação de pontos que eu tenho, e ver se isso ocasiona numa melhora da descrição dessa curva azul pelos pontos vermelhos. Tá? Então isso aqui a gente está fazendo no passo 1B. Então aqui a gente vai pegar o mesmo sinal anterior, só que a gente vai fazer a amostragem com TS igual a 0,1 segundos. Então eu estou aumentando a frequência de amostragem 10 vezes. Tá? Bom, a gente vai achar a DTFT desse sinal, tá? Que é a transformada de Fourier de tempo discreto, e a gente vai ver que a transformada de Fourier de tempo discreto ela vai ser o quê? Ela vai ser essa curva azul aqui, tá? Ou seja, ao aumentar a frequência de amostragem, ao dividir a frequência de amostragem, ou melhor, desculpe, ao multiplicar a frequência de amostragem 10 vezes, eu vou aumentar também, eu vou multiplicar por 10 vezes o período na frequência desse sinal, tá? Então, já que é o mesmo sinal. Então, eu vou ter aqui o espectro de frequência de 0 a 62,8, tá? E para manter a coerência com o caso anterior, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 100 primeiros pontos da DTFT formada desse jeito, tá? Então, como a gente está dividindo o tempo de amostragem por 10, o que vai acontecer? Do ponto 0 até o ponto 50, tá? Então, até o ponto 50, eu tenho o valor 1. Do ponto 51 até o ponto 99, eu tenho o valor 0, tá? Para manter estrita coerência com esse cara aqui. Então, note que até 5 eu tenho o valor 1, 6, 7, 8, 9 eu tenho o valor 0. Então, eu tenho que manter a mesma coerência. Os 50 primeiros pontos aqui, eles representam o sinal com valor 1, amostrado em 0,01 segundos, e os 49 pontos restantes, eles estão nulos. E aí a gente vai fazer a transformada de Fourier discreta desse sinal. A transformada de Fourier discreta, quando eu aumento a taxa de amostragem e proporcionalmente mantenho os pontos, né, ele me gera esses pontos vermelhos aqui. Esses pontos vermelhos, basicamente, eles estão me dando valores nos extremos, né, nos valores de pico dessa TDFT, tá? E praticamente próximo de 0 aqui na amplitude. Ou seja, eu não ganhei melhora de resolução na frequência. Note que aqui eu tinha os pontos mais ou menos percorrendo bem todos esses lóbulos aqui. Ao fazer o aumento da frequência de amostragem, multiplicar por 10, eu perdi isso. Basicamente, eu só tenho pontos nos picos e valores próximos de 0. Esses termos intermediários aqui da minha função da transformada de Fourier de tempo discreto, eu perdi. Tá? Então, aumentar o tempo de amostragem por si só não melhora a resolução da sua transformada de Fourier discreta. Não adianta só aumentar o tempo de amostragem. O tempo de amostragem melhora a sua resolução no tempo. Mas isso não resulta numa melhora na resolução da transformada de Fourier discreta. A gente precisa de uma outra ideia. Vamos tentar um procedimento que a gente chama de zero padding. O zero padding é assim.
O sinal é o mesmo. A gente vai voltar no sinal anterior. Ele é de 0 a 9, então tem 10 pontos, tá? Os 6 primeiros pontos, eles valem 1. Os 4 últimos pontos valem 0. Vou pegar esse mesmo sinal. Só que em vez de manter esses 4 pontos finais iguais a 0, eu vou fazer um procedimento que é o seguinte: eu vou adicionar mais 20 pontos nulos depois. Certo? Então eu tenho 10 pontos. 6 desses pontos valem 1. São os pontos do meu sinal. Eu não posso mexer neles. Eu tinha 4 pontos nulos. Eu vou colocar mais 20 pontos nulos depois disso. E eu vou considerar uma sequência de pontos do meu sinal discreto de duração finita contendo 30 pontos. Tá? 30 pontos. Desses 30 pontos, só os 6 primeiros têm valor igual a 1. Todos os demais têm valor igual a 0. Olha, se eu não modifiquei os pontos originais da minha transformada de Fourier, do meu sinal original, a transformada de Fourier de tempo discreto não muda. Então eu tenho o mesmo período, a mesma transformada, né, de Fourier de tempo discreto daquele sinal original. Eu só coloquei 0 a mais. 0 não muda a transformada. Tá? Então eu não mudei o sinal. Então a transformada de Fourier de tempo discreto, ela fica igualzinha era antes. Aqui eu estou mostrando só um período na frequência dela. Entretanto, quando a gente vai aplicar a DFT, o que acontece é que em vez de eu ter só 10 pontos em um período, eu vou ter, 30 pontos em um período. Lembre-se que o número de pontos que eu tenho, ou a resolução que eu tenho da minha transformada de Fourier, a minha transformada de Fourier discreta, ela é o número de pontos que eu tenho no sinal. Independente dele ser 0 ou não. Essa aqui é a resolução. Eu estou pegando uma frequência de amostragem, então 2π sobre Ts, ômega-s, e estou dividindo esse espectro de 0 a ômega-s por n pontos. Não me interessam os valores desses pontos. Vão me interessar na hora de fazer o cálculo da DFT. Mas do ponto de vista de resolução, quando eu aumento o número de pontos, eu estou tornando a resolução na frequência cada vez menor. Ou melhor, resolução cada vez maior. Está cada vez melhor a resolução. Então é exatamente isso que eu fiz aqui. Eu não mudei a transformada de Fourier de tempo discreto. O que eu fiz foi adicionar o número de pontos que eu tenho no meu sinal. Como eu não posso adicionar o número de pontos sem mexer no sinal, como eu tenho que adicionar esses pontos sem mexer no sinal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar zeros a mais nesse sinal, uma quantidade de pontos que eu desejo. Esse procedimento é aquele que a gente chama de zero padding. Tá? Então, acrescentar zeros no final, no início do sinal. Tanto faz ser no início do sinal ou no final do sinal. Tá? Desde que, naturalmente, se você for fazer isso no início do sinal, você faça nos tempos negativos, né? Já que ali o k igual a 0 tem que valer 1. Tá? Então, geralmente, a gente faz esse zero pad no final do sinal, que aí a gente não tem nenhum perigo aí de fazer nenhuma translação do sinal que não existe na realidade. Tá? Então, esse procedimento de zero padding ele é muito importante para a gente melhorar a resolução da nossa transformada de Fourier discreta. Ok? Então, as nossas conclusões a respeito dessa transformada é que ela faz uma discretização de um período da transformada de Fourier de tempo discreto na frequência com o número n de amostras que você tem no seu sinal. Tá? Então, isso é o jeito, é a forma como a gente vai ter para tratar essa transformada de Fourier discreta no meu computador. Lembrando que isso só vale, obviamente, se o sinal que eu estou tratando é o sinal que tem uma quantidade finita de pontos, que é o que a gente vai conseguir trabalhar mesmo nos nossos sistemas digitais, tá? Então, é o procedimento. A gente vai estar pegando um sinal que já foi amostrado no tempo e fazer também uma amostragem na frequência da sua transformada de Fourier, de tempo discreto. O aumento da taxa de amostragem, por si só, não melhora a resolução da DFT na frequência. Então não adianta você simplesmente aumentar a taxa de amostragem lá no tempo e depois tentar fazer a DFT, porque quando você aumentar a frequência de amostragem no tempo, você vai estar modificando a transformada de Fourier de tempo discreto desse sinal. Então isso não adianta. O principal procedimento que a gente utiliza quando a gente quer melhorar a resolução da transformada de Fourier discreta é aumentar o número de
pontos do sinal. E como eu tenho que aumentar o número de pontos sem modificar o sinal, eu vou lá e faço zero padding. Coloco uma galera de pontos no final desse sinal e isso vai causar para mim uma melhora na resolução do meu espectro de frequência da minha transformada de Fourier. Tá legal? Então essa é a forma que a gente usa para fazer a discretização, ou melhor, para começar a ter a ideia de como que a gente vai fazer o cálculo de uma transformada de Fourier no computador, num Arduino, num DSP, em qualquer sistema microprocessado. Legal, então a gente já sabe como a gente calcula a transformada de Fourier de um sinal discreto no computador. A gente vai fazer isso através da transformada de Fourier discreta. Tá? Bom, agora a gente vai analisar como que a gente faz a conta. Como que a gente opera a coisa. Como que a gente pega um sinal real, um sinal discreto, real, e a gente faz a coisa. Tá? Então, o principal objetivo da gente usar então a transformada de Fourier discreta é tornar o possível o cálculo da transformada de Fourier no computador. Tá? E agora que a gente já tem a capacidade de fazer esse procedimento, a gente tem que buscar algoritmos que façam essa conta de uma forma rápida ou com o menor esforço computacional possível. Tá? Então, na medida que eu consigo fazer um cálculo no meu computador, nesse caso, a transformada de Fourier discreta, eu preciso buscar uma metodologia de cálculo, um algoritmo para resolver a coisa que seja o mais rápido possível, que me forneça o resultado o mais rapidamente possível, porque a gente vai ter que fazer isso ou num sistema microprocessado mais simples, ou a gente vai ter que tratar um conjunto de dados muito grande, e aí, dependendo do algoritmo que a gente usa, o nosso computador não aguenta, ele trava mesmo, né? Então, a gente precisa agora estudar como que a gente vai fazer o cálculo da transformada de Fourier discreta por meio de um algoritmo, uma ideia para fazer essa conta. Então, vamos retornar aí à nossa expressão da transformada de Fourier discreta. Tá? É essa aqui. Essa aqui é basicamente a expressão que a gente tem para tratar. A gente só vai fazer aqui uma mudança, só para a gente não ter que escrever toda hora E elevado a menos J, 2π, Nzão, Kn. A gente vai mudar essa exponencial aqui. A gente vai dar um nome para ela. A gente vai dar uma denotação para ela, falando o seguinte. Para mim, Wn, ou seja, N, número de pontos do meu sinal, vai ser igual a E elevado a menos J, 2π, sobre o número de pontos, tá? Então, a nossa DFT, agora ela vai ser escrita assim, xn é igual ao somatório de k igual a 0 a n menos 1, de x de k, wn, que é exatamente aquela exponencial, exponencial de menos j, 2π sobre n maiúsculo, kn, que são exatamente os meus contadores discretos no tempo e na frequência, tá? Então, naturalmente, para cada n do meu sinal, da minha DFT, eu tenho que fazer esse somatório aqui. E esse somatório é um somatório no tempo discreto, tá? Então, eu tenho que fazer x de 0, tenho que resolver esse somatório com n igual a 0. X grande de 1, tenho que resolver esse somatório com n igual a 1, e aí sucessivamente. Ou seja, eu vou ter n menos 1 pontos na minha DFT. N menos 1 pontos? Não, desculpa. N pontos, porque aqui eu estou começando de 0. Bom, vamos fazer então o cálculo dessa DFT como na definição, tá? Do jeitinho que ela está definida, e vamos pegar um sinal que tem só 4 pontinhos. Vamos ver então como que é o jeitão de fazer a DFT quando eu tenho 4 pontos. Olha só, eu tenho 4 pontos, então eu tenho que fazer do x0 até o x3. Como eu tenho 4 pontos, eu também vou ter 4 pontos na frequência da minha DFT. Tenho 4 pontos no tempo discreto, 4 pontos na minha DFT, na frequência. Então, o x de 0 vai ser calculado como? De novo, a gente volta lá naquela forma. X de 0 é igual a esse somatório quando k é igual a 0. Então, a gente está fazendo aqui, ó. X de k com W4, são 4 pontos. 0, que é um indexador do n, né, o n da frequência, k. E aí a gente vai. K é igual a 0 até 3. X de 0, W4, 0, mais x de 1, W4, 0, mais x de 2, W4, 0, mais x de 3, W4, 0. E fica todo mundo 0, porque eu estou multiplicando 0 vezes k. Então não faz diferença o número k. Já para o n igual a 1, eu vou ter x de 1 é igual ao somatório de k igual a 0 a 3, de x de k, W4k,
porque todos os... Aqui no caso o n vai ser igual a 1. Aí eu vou ter x de 0, W40, x de 1, W41, x2, W42, x3, W43. E assim sucessivamente, até chegar no x3. No x grandão 3, vai ser então somatório de k igual a 0 a 3, de x de k, WK, W4, 3k. E aí a gente vai ter x de 0, W40, x de 1, W43, x2, W46, mais x3, W49. Muito bem. Então essa aqui é o cálculo da minha DFT, tá? Para um sinal de 4 pontos. Sinal qualquer, totalmente genérico. Vamos ver o número de operações que a gente está fazendo aqui. Por linha, cada um n desse aqui, eu estou fazendo 1, 2, 3, 4 multiplicações complexas. Lembrando que o meu W4, aqui é uma exponencial complexa, então é e elevado a menos j2π sobre n grande. Então, cada uma dessas multiplicações aqui é uma multiplicação complexa. Eu tenho que fazer uma multiplicação da parte real e da parte imaginária para cada um desses termos. Então, aqui eu tenho 4 multiplicações complexas, só para calcular esse primeiro termo. E eu tenho também 3 somas complexas. 1, 2, 3 somas complexas. Então, para cada linha, eu tenho que fazer cada termo da minha DFT, eu tenho que fazer 4 multiplicações complexas, 3 somas complexas. Então, para calcular a DFT toda, eu vou ter que fazer isso 4 vezes. Então, para calcular essa DFT, eu vou precisar de 16 multiplicações complexas e 12 somas complexas. Lembrando que aqui também são números complexos, né? Eu estou pegando um número complexo multiplicando por um número real, vai ser um número complexo. Então, eu tenho que somar parte real e parte imaginária cada vez que eu for fazer essa continha aqui. Tá? Então, note que para um sinal que só tem 4 pontinhos, eu tenho que fazer 16 multiplicações complexas e 12 somas complexas. Bom, num caso geral, tá? Então vamos supor agora que eu tenho um sinal qualquer com n pontos. Eu vou precisar de n ao quadrado multiplicações complexas e n vezes n menos 1 somas complexas. Então, pensa num sinal que ele tenha, por exemplo, 10 pontos. Tá? 10 elevado ao quadrado são 100 multiplicações complexas. Tá? Então, é uma quantidade muito grande de multiplicação que eu preciso fazer para 10 pontos apenas. Se esse número começar a crescer, e a gente vai mostrar que para valores já moderados, isso já explode. Tá? Então, para um sinal de 10 pontos, eu já tenho 100 multiplicações complexas. Isso é muito custoso computacionalmente. Então, nos últimos 40 anos, a literatura, os pesquisadores, eles têm buscado formas alternativas de fazer esse cálculo da DFT, de forma a tentar fazer a mesma conta, que é a mesma DFT. A gente está resolvendo a DFT. É aquela mesma transformada que a gente já definiu. Só que de um jeito mais rápido ou com menor custo computacional. Essa classe de algoritmos, esse conjunto de algoritmos, a gente tem um nome genérico de transformada rápida de Fourier. Alguns livros gostam de colocar transformada de Fourier rápida. Eu prefiro, pessoalmente, transformada rápida de Fourier. Tá? Ou FFT, Fast Fourier Transform. Tá? A questão aqui é a seguinte: nós estamos resolvendo a mesma DFT, só que a gente quer buscar um algoritmo que faça essa conta com o menor custo computacional. Um detalhe importante é que quando a gente fala de transformada rápida de Fourier, ou FFT, a gente não está falando de um algoritmo. A gente está falando de uma classe de algoritmos. Uma classe de algoritmos cujo objetivo é resolver a DFT com menor custo computacional. Então, quando a gente fala de FFT, geralmente a gente vai usar essas funções lá no nosso computador. Por trás dele tem um algoritmo entre os vários disponíveis para fazer a mesma coisa. Aqui a gente só vai falar de um deles, o mais simples de todos, que é o algoritmo de raiz 2 com decimação no tempo. Tá? Então tem vários. Raiz 2 com decimação na frequência, raiz 4, enfim, tem vários jeitos de você fazer uma FFT. Tá? O pessoal continua pesquisando como fazer isso de uma forma computacional mais rápida. Mas a gente vai ver que só usando esse algoritmo de raiz 2, que foi um dos primeiros desenvolvidos, tá? Você já vai ver o que vai acontecer.
Bom, primeiro a gente vai considerar que a nossa transformada de Fourier, ela tem, o nosso sinal no tempo discreto, ele tem um comprimento n, em que n é uma potência de 2. Então tem que ser um sinal de 2, 4, 8, 16, enfim. Ele tem que ser um sinal que tem potência de 2. É 2 elevado a alguma coisa. Tá legal? Então, nós vamos considerar primeiro esse sinal para a gente construir o algoritmo. E depois a gente vai tentar ter umas ideiazinhas do que a gente faz quando o n não é uma base de 2. Bom, qual que vai ser a nossa ideia aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Olha, se eu tenho um sinal que ele tem um número de pontos que é uma base de 2, ele tem a mesma quantidade de pontos pares e pontos ímpares, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um sinal que ele tem 8 pontos, eu tenho como índices pares, né? O 0, o 2, o 4, o 6, né? E como índices ímpares, o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, eu tenho, nesse sinal, os índices K, né? Eles têm a mesma quantidade de termos pares e termos ímpares, K pares e K ímpares. Então, o que eu vou fazer primeiro é o seguinte. Eu vou pegar a minha definição da DFT e eu vou separar ela em duas partes. Eu vou pegar uma parte que tem só os índices pares e uma parte que tem os índices ímpares. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, tá? E eu vou calcular essa x de n considerando que a minha x de k ela está dividida de 0 a n menos 1, só que ela vai estar dividida em duas partes. Uma parte que tem só os k's pares e outra que tem só os k's ímpares. Vou fazer uma soma dos dois, né? Então vai chegar ao mesmo resultado. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando k igual a 0 a n dividido por 2 menos 1. Então, eu estou pegando a primeira metade do meu sinal. X de 2k são os pares, né? Então, de k igual a 0 até n menos 1, n dividido por 2 menos 1, x de 2k eu estou pegando todos os pares dentro do meu intervalo do sinal original. Wn de 2kn, tá? Então, aqui eu estou pegando a mesma coisa. Lembre-se que lá na nossa expressão, a gente tinha aqui, ó, wn de k, n, kzinho, ninho. Então, eu estou pegando apenas os pares, isso aqui vai virar 2k. Tá? Que é o que aparece aqui, ó. Tá? Mas, agora os termos ímpares. Somatório de k igual a 0 de n dividido por 2 menos 1, estou pegando um outro na metade. De x de 2k mais 1, estou pegando os ímpares. Note que quando k é igual a 0, isso aqui vale 1. Quando k é igual a 1, isso aqui vale 3. E assim sucessivamente. Wn de 2k mais 1, que são os ímpares de n. Tá? Bom, lembrando que isso aqui é o Wn aqui é uma exponencial, né? E elevado a menos j, 2π sobre n grandão. Eu posso pegar isso aqui, né? E manter a base, né? Tá mantida a base somada os expoentes, eu posso fazer isso virar um produto. Então, eu vou ter aqui Wn de 2nk, que é esse cara aqui, ó. Wn elevado a 2k vezes n. Vezes Wn de nzinho, que é o outro produto. Como esse Wnzão, nzinho, não depende de k, ele pode cair fora do somatório. Então, a minha DFT agora, ela tem esse formato. Eu dividi isso aqui nos termos pares e nos termos ímpares multiplicado por esse Wnzão, nzinho. Bom, agora vamos ver o que é essa expressão aqui, ó, Wnzão 2kn, que aparece dos dois, né? Wnzão 2nk, Wnzão 2nk. Olha só, se o n é par, o que a gente tem? Wn de 2nk é igual ao quê? Qual que é a definição? Menos 2πj de 2nk sobre n. Tá? Então, estou pegando aqui o argumento que está aqui, estou colocando aqui dentro da minha exponencial. Olha, se eu dividir essa fração em cima e embaixo, o que eu vou ter? Exponencial de menos 2πj de nk, dividir aqui em cima por 2, n dividido por 2, dividir o n por 2. Note que se a gente pegar essa definição aqui, ó, pegar esse trecho aqui, ó, exponencial de menos 2πj sobre n dividido por 2, isso aqui é a mesma coisa de que Wn dividido por 2, nk.
O nzinho casinho está elevando o exponencial, tá? Então, se Wn de nk Wn de 2nk é essa expressão, isso aqui também vai ser igual a Wnk, ou W de n grandão dividido por 2, nk. Tá? É o mesmo resultado. Então eu posso pegar isso aqui e colocar no lugar deste cara e deste cara. Que é o que eu vou fazer agora. Tá? Então, x de n é igual ao somatório de k igual a 0, n dividido por 2 menos 1, de x de 2k, w, n dividido por 2kn, mais w, nzão, nzinho, somatório de k igual a 0, n dividido por 2 menos 1, x de 2k mais 1, w de n grandão dividido por 2, nzinho, kzinho. Note que o que a gente tem aqui agora? A nossa x de n, ela é formada agora por duas DFTs. Uma que eu estou chamando de S par de n, que é exatamente essa DFT aqui, que ela é formada pelos termos pares do meu sinal original. Mais WNzão, Nzinho, vezes S ímpar, que é a DFT que vem desse termo ímpar aqui. E o n está variando de 0 até n. Menos 1, desculpa, que é de 0 até n menos 1. Tem um errinho aqui, tá? Bom, vamos explorar um pouquinho mais essa expressão anterior, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar essa expressão e a gente vai ver assim, olha. Note que esse n par aqui, tá? Ele tem aqui note que esse S par de n aqui, a gente está fazendo ele variar de 0 até n menos 1, tá? De novo, tem um errinho aqui. Então, a gente vai pegar essa DFT aqui, cada uma delas, e vai dividir em outros dois trechos. Note que a DFT tem n pontos, tá? As duas aqui tem n pontos. Em cima, a única coisa que eu fiz é pegar os pontos discretos no tempo e dividir entre par e ímpar. Note que como eu tenho n pontos aqui, o que eu posso fazer é o seguinte, eu pegar essa par aqui e calcular para o primeiro trecho, para a primeira metade, para os primeiros n dividido por 2 menos 1 pontos, tá? Ou n dividido por 2 pontos, e para os últimos n dividido por 2 pontos. Então note o seguinte, essa expressão aqui, ela pode ser escrita assim, ó, S par de n, mais Wnzão n, S ímpar de n, com n variando de 0 até n dividido por 2 menos 1. Tá? Mais a segunda parte. S par de L mais WNL de S ímpar de L com L variando de n dividido por 2 até n menos 1. Desculpa, aqui de novo tem um outro n menos 1. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Por que a gente está fazendo essa divisão também na frequência? Porque se vocês se lembram bem, é o seguinte, a nossa DFT, ela é periódica na frequência. E ela é periódica na frequência com o número de pontos que aquela DFT tem. Então, se a gente tem na DFT n pontos, de n em n pontos a nossa DFT repete. Cada uma dessas DFTs que estão aqui, ó, essa aqui, essa S par n e essa S ímpar n, ela tem n dividido por 2 pontos. Aqui o S par L e o S ímpar L tem n dividido por 2 pontos. Cada uma é uma DFT de n dividido por 2 pontos. Então, cada uma dessas DFTs aqui, elas têm período n dividido por 2. É isso que eu estou colocando aqui, ó. Cada uma dessas DFTs sobre n dividido por 2 pontos, ela é periódica na frequência com n dividido por 2 pontos. Então, se ela é periódica, o primeiro trecho de 0 até n dividido por 2 menos 1, ele se repete no trecho entre n dividido por 2 e n. De acordo? Então, calcular o S par de n quando n é igual a 0 é a mesma coisa de calcular o S par de L quando L é igual a n dividido por 2. Porque o n dividido por 2 vai estar um período à frente da DFT de n dividido por 2 pontos.
É isso que eu estou tentando mostrar aqui embaixo. O S par de n é igual o S par de L quando L é n mais n dividido por 2, que é um período. Então, calcular o Sn aqui em cima gera os mesmos... O Sn e o S ímpar geram o mesmo resultado que calcular o S par e o S ímpar aqui. É o mesmo valor. Tá? Além disso, a gente tem uma outra coisa que a gente pode usar a nosso favor. Note o seguinte, vamos pegar esta expressão aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui de baixo, tá? Wnzão L, em que L é n dividido por 2 até n menos 1. Tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Wnzão, que é Lzinho, que é igual a n mais n dividido por 2. Vou colocar isso na expressão da exponencial. Então, esse é exponencial de menos 2πj sobre nzão, que multiplica nzinho mais n dividido por 2. Ora, isso aqui vai ser igual ao quê? 2πjn sobre n, negativo, então menos 2πjnzinho sobre nzão, menos 2πj vezes nzão dividido por 2, isso vai dar nzão πj, dividido por nzão, menos πj. Então, essa exponencial aqui, ela vai ser o quê? Exponencial de menos 2πjn sobre nzão menos πj. A exponencial é uma função, exponencial complexa é uma função seno e cosseno. Então, quando a gente está somando π no seno e no cosseno, o valor do seno e do cosseno que eu obtenho é menos o seno quando eu estou somando aquele... menos o seno. Então, aqui eu estou fazendo uma soma de 180 graus depois. Se eu tiver com um ângulo no primeiro quadrante, o seno daquele ângulo mais π vai estar no terceiro quadrante. Então, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Ou seja, isso aqui vai dar igual a menos a exponencial de menos 2πjn sobre nzão, que é igual a menos wnzão sobre n. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, que a exponencial de um ângulo qualquer, se eu pegar esse ângulo e somar 180 graus, eu vou pular para o quadrante oposto, né? Então, se eu estou no primeiro, eu vou para o terceiro. Se eu estou no segundo, eu vou para o quarto. Se eu estou no quarto, eu volto para o segundo, e assim sucessivamente. Então, sempre o sinal do seno e do cosseno troca. E é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, quando isso aqui eu pego um período na frente, eu pego menos o valor naquele período original. Se eu pegar esses dois resultados e levar na minha expressão aqui, o que eu vou ter? Que o meu x de n vai ser o quê? O Sn par mais o Wnzão nzinho S ímpar no primeiro trecho, tá? Sn par no mesmo trecho, porque é o mesmo valor. Note que agora eu não preciso fazer mais de n dividido por 2 até n menos 1. Por quê? Porque eu sei que o cálculo nesse cara aqui, do S par n, nesse trecho, é o mesmo cara do de baixo. É o mesmo valor. A diferença aqui que vai ser que nesse primeiro termo eu vou ter um mais Wnzão nzinho, e aqui eu tenho menos Wnzão nzinho. De acordo? Então, simplesmente fiz a álgebra aqui. Por enquanto eu não mexi em nada. Dividi lá em dois trechos, depois eu dividi a def em dois trechos, fiz essa álgebra toda, vi essas questões de simetria, e agora vamos ver o que a gente consegue. Depois de tanta bagunça, o que eu ganhei com isso tudo? Bom, agora a gente vai fazer a mesma resolução da dft usando esta expressão. Para 4 pontinhos. Primeira coisa que eu vou fazer. Olha, como eu tenho 4 pontos, eu dividi em duas dft's de 2 pontos. Então, cada dft dessa, o S par n e o S ímpar n, eu vou calcular com 2 pontinhos. Então, eu tenho aqui, ó, n igual a 0, n igual a 1, x de 0 de w2, 0, x de 2, w2, 0. x de 0, w2, 0, x de 2, w2, 1. Isso para o par. Para o ímpar. x de 1, w2, 0, x de 3, w2, 0. x de 1, w2, 0, x de 3, w2, 1. Então, ao fazer essa conta aqui, eu calculei o S par de n e o S ímpar de n.
Note que quando eu fiz isso aqui, para calcular esse S par N e esse S ímpar N, eu precisei aqui de 1, 2, 3, 4 multiplicações complexas. Para cada um deles. Para esse eu tenho 4, para esse eu tenho 4. E preciso para cada um deles de 2 somas complexas. 1, 2, 1, 2. Bom. O próximo passo vai ser o quê? Eu vou pegar a S ímpar e vou multiplicar por WNNzinho. Então, vou fazer esse cálculo aqui, ó. WNzão, Nzinho, S ímpar. Quando eu vou fazer esse cálculo, o que vai acontecer? O meu WNzão, Nzinho, ele vai ter 2 pontos também, né? Então, aqui eu tenho N, né? Esse cara aqui vai ser 0, 1. Eu vou ter um termo, essa multiplicação aqui, né? Eu vou ter um termo para N igual a 0, um termo para N 1. Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação 2 vezes. São 2 pontos, são 2 multiplicações complexas. Então, quando eu faço essa multiplicação do S ímpar por W, Nzão, Nzinho, isso me resulta em mais 2 multiplicações complexas. Bom, por fim, nessa expressão aqui eu tenho isso, tenho isso, tenho isso e tenho isso. Já fiz esse produto, já fiz esse produto. Agora falta pegar isso e somar com esse produto, isso e subtrair desse produto. Ou seja, como para cada um desses caras eu tenho mais 2 linhas, eu vou ter mais 2 somas por linha. Cada uma das linhas eu vou ter que somar 2 vezes, certo? Então eu tenho 1, 2, né? Então eu tenho 2 somas por linha. Tá legal? Então isso aqui vai me dar mais 2 somas por linha. Se eu fizer isso para o resultado final, né, ver quantas somas e multiplicações que eu fiz, eu vou observar aqui que eu consegui, fazendo essa conta, realizar a mesma DFT de 4 pontos com 10 multiplicações e 8 somas complexas. Tá? Então aqui eu tenho 4, 2, só que aqui estão 2 vezes, né? Aí tem mais 2, né? 2 somas, né? E aqui eu tenho mais 2 por linha, então são mais 4. No final vai dar 10 multiplicações e 8 somas complexas. Tá? Se a gente comparar 10 multiplicações e 8 somas complexas com aquele resultado que a gente obteve lá atrás, a gente estava com 16 multiplicações e 10 adições complexas. Já caiu um pouquinho. Vai falar assim, poxa, mas não caiu muito, né? Caiu de 16 para 10, de 12 para 8. Será que valeu a pena esse esforço todo? Bom, então agora que a gente vai fazer uma conclusão provisória aqui da nossa FFT. Tá? E a gente vai fazer isso pegando um número n maior, porque 4, troco de pinga. Vamos pegar um número maior. Tá? Se a gente for seguir a mesma lógica, para um número n arbitrário, desde que n seja uma base de 2, tá? A gente consegue mostrar facilmente que o número de multiplicações complexas que a gente precisa para resolver isso é n dividido por 2 ao quadrado mais n dividido por 2. Tá? Na verdade é n ao quadrado dividido por 2 mais n dividido por 2. Esse é o resultado correto. Tá? Então aqui, na verdade, não é m ao quadrado, tá? Seria n ao quadrado dividido por 2 mais n dividido por 2. Tem um outro errinho aqui na fórmula. Bom, vamos ver qual é a vantagem disso pegando um sinal que tem 1024 pontos. 1024 é uma base de 2, né? 2 elevado a 10, tá? Então, se a gente aplicar exatamente este mesmo procedimento aqui para 1024 pontos e o mesmo resultado original da DFT para os mesmos 1024 pontos, o que a gente vai ter é o seguinte, que o número de multiplicações complexas que a gente vai precisar no caso original é 1024 elevado ao quadrado, que é 1.048.576. Então, tem que fazer esse tanto de multiplicação aqui para calcular a DFT, daquele método de definição, para um sinal de 1024 pontos. Se eu tiver duas DFTs, isso vai ser 1024 ao quadrado mais 1024 dividido por 2. Isso aqui dá 524.800 multiplicações. Note que aqui eu caí por mais da metade do número de multiplicações que eu tenho que fazer só mexendo um pouquinho na DFT. Muito importante essa mudança. Note que um sinal de 1024 pontos é um sinal pequeno para processamento de sinais. É um sinal troco de pinga. E aqui, só modificando, só mexendo um pouquinho na DFT, eu já caí
na forma de resolver a DFT, eu já caí de 1.048.000 para 525.000. Já deu uma melhorada. Bom, a gente vai prosseguir. Note que se o n ele é de base 2, quando eu dividir esse n em par e ímpar, cada um desses termos também é um número de base 2. Note, se eu tenho 16 pontos, quando eu divido os números pares e os números ímpares, né, separo eles, eu tenho 8 pares e 8 ímpares. Cada um desses caras também é base 2. Se eu pegar esse base 2 e dividir outra vez pela metade, eu vou ter 4, 4, 4, 4 trechos. Todos eles são de base 2. Então, um trecho de 4 também posso dividir. Pegar metade dos pontos dele e dividir em duas partes. Eu vou ter 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 trechos. Ou 8 trechos de 2. E se finalmente eu tenho 2, cada um desses trechos tem 2 pontos. Se eu separar esses 2 pontos, cada um tendo 1, eu vou ter 16 FFTs de 1 ponto. Então, de novo, se eu tenho um sinal que ele tem um número n, que esse n é uma base de 2, sempre que eu dividir esse número de pontos por 2, aqueles dois conjuntos, cada um deles também tem um número de pontos de base 2. Isso me permite dividir de novo. Que permite dividir de novo. Que permite dividir de novo. Até que eu chegue lá no extremo com n FFTs de 1 pontinho. Tá? Então a gente pode repetir recursivamente o procedimento, o mesmo procedimento anterior, só que dividindo, quebrando esses conjuntos de n por 2. Isso vai me dar a situação em que a gente vai chegar ao cálculo de 2 elevado a L DFTs de 1 ponto, em que L, né, 2 elevado a L é o número de pontos, ou seja, tem que ser uma base de 2, né? Então eu vou ter 2 elevado a L DFTs de 1 comprimento. Tá? De 1 pontinho. A gente não vai mostrar aqui não, mas pode-se mostrar que se a gente utilizar esse procedimento recursivo aqui, o número de multiplicações e somas complexas que a gente precisa para calcular essa FFT é n log 2 de n, em que n é o número de pontos. Tá? Então a nossa ideia aqui é essa. Eu tenho uma DFT de n pontos, que é base 2. Eu vou dividir ela em duas DFTs de n dividido por 2. Mas esse cara e esse cara também é base 2. Então eu posso dividir eles em dois. Esse e esse, que também são base 2. E eu posso seguir esse procedimento até ter n DFTs de 1 ponto. 1, 2, 3, até o n. Aqui, quando eu chegar nesse caso aqui, o número de multiplicações complexas, de somas complexas que eu preciso para resolver todos esses caras azuis aqui, que são n DFTs de 1 ponto, é n log 2 de n, em que n é o número de pontos. Então vamos ver agora o que a gente ganha com isso. Vamos supor o mesmo sinal de 1024 pontos que a gente estava tratando. A gente viu que se a gente pegar a DFT original, eu tenho que calcular 1.048.576 multiplicações complexas para resolver aquela DFT. Se eu pegar essa DFT e dividir em duas, eu já caio para 524.800. Se eu fizer isso recursivamente até eu ter 2 elevado a 10 DFTs, a conta que eu tenho que fazer é 1024 log 2 de 1024, que é igual a 10.240 multiplicações para resolver a mesma DFT. Eu caí de 1 milhão de pontos para 10 mil, 1 milhão de multiplicações para 10 mil multiplicações. Óbvio que resolver isso aqui, fácil resolver isso aqui no sistema microprocessado, é uma diferença gritante, brutal entre uma coisa e outra. E aqui a gente não fez nada mais do que usar uma propriedade da sua sequência de pontos. Ela ser uma base de 2. Se ela for uma base de 2, você consegue essa redução aqui. Ou seja, os algoritmos de FFT, né, a gente vai usar, sempre que for possível, essas combinações, essas condições de simetria, essa condição de o número de pontos ser a base de um número inteiro que você consegue quebrar, para a gente conseguir fazer esse cálculo de uma forma mais eficiente. Tá? Então note, aqui não tem nenhuma mágica não, a gente só fez as mesmas estratégias daqui, quebrando, até chegar em
1024 DFTs de um pontinho. Isso dá 10.240 multiplicações complexas. A melhoria expressiva, né? Bom, e aí você deve estar perguntando assim, tá tudo bem, professor, tá tudo certo, legal, bacana, mas e se os meus pontos não forem uma base de 2? Olha, a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez para definir a própria DFT. Se você se lembra lá quando há pouco que a gente falou do DFT, o que a gente fazia quando a gente queria melhorar a resolução da minha DFT? Colocava ponto nulo. O ponto nulo não muda a transformada de Fourier, mas ela melhora a resolução. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se eu tenho 1023 pontos, a minha sequência de dados é de 1023 pontos, se eu for fazer a conta dos 1023 pontos pelo método lá original da DFT, a gente já viu que isso vai gerar um número de multiplicações de soma complexas inaceitável. Se a gente se colocar mais um pontinho nulo, colocar um ponto nulo lá no final do meu sinal, isso já vira um sinal de base 2. E aí eu já consigo aplicar esse método que a gente está discutindo. Então, sempre que a gente tiver um sinal cujo comprimento n genérico ele não seja uma base 2, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar m zeros adicionais lá no finalzinho, de forma que n mais m tenha base 2, porque aí eu consigo recuperar o método. Tá? Então a ideia é sempre fazer esse zero pairing como um artifício para melhorar a eficiência do meu algoritmo. Isso vai ser uma constante. Praticamente todos os algoritmos de FFT que você tem no MATLAB, no Octave, no Python, etc., eles fazem um procedimento de zero pairing se você não colocar um número n, que é um número base 2. Se o algoritmo for base 2, né? Ele vai lá e vai ver, esse cara aqui colocou 650 pontos. Quantos pontos faltam para o próximo base 2? Poxa, a próxima base 2 é 1024. Bom, então eu vou ter que colocar 1024 menos 650 pontos nulos lá no finalzinho. Ele já faz isso para você automático. Por quê? Porque ele também é um algoritmo, quer fazer a conta mais rápida, né? Então ele vai fazer isso para você. Ou se você estiver montando o seu algoritmo de FFT, você tem que se lembrar desse procedimento. Tá? Então, contexto bastante importante. O cara que está fazendo processamento digital de sinais tem que saber isso aí, tá? E espero que vocês tenham entendido, tá? Compreendido aí os pontos que foram colocados. E vamos para frente. Tem muita coisa ainda para ver. Beleza? Aquele abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.